Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Filipenses capítulo 3. Vamos ler do 12 ao 16. Filipenses 3, do 12 ao 16. Eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada. Terça-feira eu falei sobre esse texto lá na célula. E agora eu vou dar continuidade a esse texto. Nós precisamos ter alvos para podermos sempre estar focados no decorrer da nossa vida. Porque conforme vai passando o tempo, vamos nos acostumando com o caminho, temos uma tendência grande a perder o foco e o alvo daquilo que nós precisamos ser. Esse texto vai tratar um pouco sobre isso. No início do capítulo 3, Paulo vai estar ensinando ali, mostrando que nós não devemos confiar na carne. Não devemos confiar nos títulos, nas coisas que ganhamos ou nascemos com elas. Paulo vai falar assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou do povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu. Eu tenho muito do que me orgulhar. Mas todas essas coisas eu deixo para trás. Para mim agora se tornam como fosse um esterco. Não tem valor nenhum. Eu renego tudo isso para agora me dedicar ao que realmente importa. A sublimidade de Jesus Cristo. A divindade do nosso Senhor. E aí chega nessa parte. Versículo 12 vai dizer assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ler o versículo 14 novamente? Juntos. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. E para eu seguir o alvo, eu tenho que deixar para trás as coisas. Eu tenho que deixar o passado para trás, eu tenho que deixar amarguras para trás, eu tenho que deixar bons momentos para trás, porque eu preciso continuar focado no nosso alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho uma vocação, eu preciso continuar caminhando para esse alvo. E seguindo nesse alvo, irmãos, indo para ele, eu tenho uma direção. Eu não estou caminhando ao relento, eu não estou perdido, eu sei aonde eu tenho que chegar. E o nosso alvo principal é Cristo. Até nos tornarmos varões perfeitos, podemos olhar para Cristo e ter nele um alvo, o principal alvo do cristão. Viver em santidade, viver para glorificar a Deus, se tornar verdadeiros adoradores. Temos alvos. Só que esses alvos, eles ficam perdidos se nós estivermos focando nas coisas do passado. Nos problemas que temos talvez hoje e agora. Estamos olhando para o problema e perdendo o foco do nosso alvo. Esquecendo a dimensão do nosso Deus. Então a mensagem de hoje é para que nós possamos ter foco e alvo todos os dias. Todos os dias. Hebreus capítulo 12 vai contribuir com esse texto. Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para você não se cansar e não desanimar, você precisa ter o foco em Jesus. Lembrando que ele suportou tudo isso. Ele abriu mão da alegria que ele tinha para ser colocado na mão dos pecadores e sofrer por cada um de nós aqui. Temos que ter o foco para podermos lembrar que Jesus está assentado à direita de Deus Pai, que Ele está ali intercedendo por nós, que Ele não nos deixou desamparado, enviou o Espírito Santo. Temos todas essas certezas, mas essas certezas se esvaem de nós quando perdemos o foco e o alvo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando você está enfrentando um problema muito sério, muito difícil, a nossa tendência como ser humano é olhar somente para esse problema. Quando você viveu momentos difíceis no passado, você carrega esses momentos por dias de hoje. E aquilo às vezes se torna amargura dentro de você. Quando você, às vezes, viveu bons momentos, momentos alegres, felizes lá atrás, e não consegue trazer essa experiência novamente, você está se prendendo no passado, está tirando o seu foco das coisas que estão por diante. A questão que devemos lembrar que o cristão vive de glória em glória. Nós não poderíamos nos contentar em viver um nível de intimidade com Deus, um nível do sobrenatural menor do que já experimentamos um dia. Não deveríamos. Deveríamos entender, se eu já experimentei isso do Senhor, agora é daqui para mais. Só que para ser daqui para mais, eu preciso ter a certeza e viver olhando para frente. A minha intimidade vai ser maior com Deus lá na frente. O meu passado não vai mais me fazer mal lá na frente. Os meus problemas, as minhas doenças, as minhas dificuldades, os meus desesperos, eles só vão ser extintos quando eu começar a olhar para frente. Mas se eu continuar olhando para trás, eles vão continuar vivos e eu vou estar nutrindo eles. Eu vou estar nutrindo o problema, vou estar nutrindo a dificuldade, vou estar nutrindo inimizades, porque eu estou olhando para trás. E olhando para trás, irmãos, mesmo sendo bom os momentos, nós estamos perdendo a oportunidade de vivermos momentos melhores no Senhor. Como assim? Eu sempre falo para vocês que os dias são maus. Eu não escondo. Os dias são maus, são terríveis. Os dias vão vir com tribulações, com problemas, com dificuldades. Todos os dias você vai ter isso. Nós oramos para o Senhor para Ele nos dar o pão de cada dia. Mas junto com o pão de cada dia vem um problema de cada dia. Vem as situações para serem resolvidas de cada dia. Como que isso pode ser melhor do que aqueles momentos alegres que já tivemos? Porque, irmãos, cada dia que passa, estamos maiores em santidade. Ou deveríamos estar. Cada dia que passa, eu estou mais próximo do meu Deus. Cada dia que passa, está mais próximo à volta do meu Senhor. Eu tenho que focar nessas coisas. Porque se você resolver o problema que você tem hoje, amanhã vai surgir outro. Porque problemas são características de você estar vivo.
Agora eu não quero ter problema nenhum, morre. Não vai ter. Se você é cristão, irmãos, acabou os problemas. Agora, se você não é, ali vai ser o pior de todos eles. Ser cristão não vai te tirar dos problemas, não vai te tirar dos dias ruins, não vai te tirar das situações adversas. Ser cristão vai fazer você passar por tudo isso com foco, porque eu não vivo no passado. Eu vivo agora e com a esperança do porvir. Eu tenho uma esperança. Eu não consigo enxergar. Eu estou vendo pela fé, mas ainda estamos vendo como neblina. O que Deus tem preparado para nós nunca nem passou na cabeça de nenhum ser humano. Estar com Deus por toda a eternidade é muito, muito, muito além do que qualquer coisa que você já experimentou de bom na sua vida. Agora, onde está o nosso foco? Está no Senhor ou está nos problemas? Você vive caminhando pelo que você enxerga ou você vai viver caminhando pelo que você crê? Essa é a escolha que você vai ter que tomar todos os dias. Viver em santidade é viver lutando contra a carne. É viver lutando contra o desânimo. É viver lutando contra os problemas. Eu vivo em santidade. Não pelas situações, mas eu vivo pela santidade por causa do meu Deus. As situações vão tentar tirar o meu foco, mas o Senhor está comigo. Ele me fortalece. Temos testemunhas, irmãos, do pecado que já cometemos e temos testemunhas do livramento que o Senhor já nos deu. Agora falta talvez compartilhar ou acreditar em tudo isso que você fala que crê na palavra de Deus. Romanos 8. Eu quero o versículo 23, mas vamos ler do 18 ao 25. Romanos 8, do 18 ao 25, para poder dar um contexto para vocês. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até o 21 por enquanto. Aqui está mostrando que a criação almeja a manifestação dos filhos de Deus, que vai ser o dia que o Senhor vai restaurar toda a criação. A volta de Cristo, o juízo final, vai restaurar a criação. A criação está almejando esse dia. Agora vai chegar ao 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação está gemendo e suportando angústias. E nós, não? Nós também. Fazemos parte da criação, mas não somos qualquer criação de Deus. Não porque somos os melhores, mas porque o Senhor a nós deu a sua imagem e semelhança. A nenhuma outra criatura. Somos diferenciados nisso. Se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, se o Espírito Santo te enche, você também não é qualquer criatura. Você se torna filho de Deus, co-herdeiro com Jesus. Em Cristo somos diferenciados. Agora o 23 que eu queria ler com você. E não somente ela, a criação, está gemendo, está aguardando, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque
na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu falei para vocês que vocês são filhos de Deus, que vocês são salvos, mas ainda não se manifestou o dia de vocês realmente se tornarem filhos de Deus e nem da sua salvação. Esse é o dia que a natureza está aguardando e nós estamos aguardando também. Vivemos por essa esperança, que um dia a nossa carne não vai mais pelejar contra o espírito. Todos os dias você tem que vencer a sua carne. Todos os dias a sua carne vai te conduzir para o pecado. Todos os dias o espírito vai ficar te convencendo que você é um pecador. Vai te convencer que isso é errado. Todos os dias. Mas precisamos tirar essa velha roupagem de nós. Tirar o velho homem. Nos limpar e nos revestir do novo homem que é Cristo. Mas eu sou tão bom. Nenhum ser humano é bom sem Jesus e o Espírito Santo. Nenhum ser humano é bom. Às vezes falamos aquelas frases assim, mais ou menos. Fulano é tão bom, é gente boa, tem uma boa família, só falta Jesus. Irmãos, Jesus não é o detalhe. Jesus não é a cereja no bolo. Se falta Jesus, falta tudo para aquela pessoa. Ela pode ser agradável, ela pode ser boa, mas ela é perdida. Jesus, nós não podemos colocar assim, como sendo simplesmente um detalhe. Só falta isso. Precisamos entender isso também na nossa vida. Sem Jesus, estamos perdidos. Sem Jesus, a carne vence. Sem Jesus, irmãos, somos as piores criaturas. Por quê? Porque você que está aqui na igreja, está ouvindo a mensagem de Deus. Então o peso sobre você é maior do que aquele que não conhece. Porque você conhece e ainda continua errando. E falha. Temos um peso. Precisamos entender que a nossa esperança está naquilo que nós não estamos vendo. Paulo é enfático aqui com a pergunta. Quem espera o que vê? Nós esperamos o que não vemos. E por esperar o que não vemos com confiança, esperamos com paciência, aguardamos. Somos assim de verdade, irmãos? Hã? Não? Vivemos angustiados porque não sabemos esperar. Vivemos remoendo coisas dentro de nós porque não sabemos esperar. Vivemos não sabendo lidar com o dia a dia porque não estamos esperando no Senhor. Mais uma vez eu te falo, você está vivendo pelo que você enxerga e não pela fé. Precisamos viver nessa fé. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 6 ao 9. Se você viver esperando no Senhor, a luz de Deus vai brilhar na sua vida. 2 Coríntios 4, do 6 ao 9, vai dizer assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Vamos até o 12.
levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Esse texto é pesado, irmãos. Porque Paulo está falando o seguinte: nós que somos líderes, a morte vai estar mais diante de nós para que vocês possam ter vida. Mas não espere que essa vida venha repleta de flores. Não. Essa vida, você vai resplandecer luz no meio das trevas, mas as trevas vão lutar contra você. A glória não é nossa. Nós somos os vasos de barro. Aquele que nos enche, que tem poder. Se estamos nele, somos bem-aventurados. Se estivermos em Cristo, somos transformados. Quer viver a transformação? Quer viver nessa esperança? Confia nele. Porque você vive angustiado porque você está confiando na força da sua própria mão. Você está achando que você vai resolver os seus problemas. Não vai. Você vai perder a noite de sono, você vai viver angustiado, aflito, vai dar palpitação, tremedeira, frio, vai dar de tudo. Porque você não está confiando naquele que deveria confiar. O poder para resolver tudo vem de Deus. Nós somos os receptáculos, sem nenhum mérito, de barro, porque a glória vem dele. Mas, irmãos, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Vamos ficar perplexos com certas situações, porém não podemos desanimar. Vamos ser perseguidos, mas nunca seremos abandonados. Vão nos derrubar, mas não seremos destruídos. E mesmo na queda, o Senhor vai estender as mãos, vai nos tirar de lá, vai nos lavar novamente, cuidar das nossas feridas. E Ele faz isso enviando outros irmãos e irmãs para estar contigo. Você não luta sozinho. O seu problema é o meu problema. A sua felicidade é a minha felicidade. Somos o mesmo corpo, o corpo de Cristo. Deveríamos viver assim, irmãos. Então, se você está angustiado, arrume um irmão, uma irmã de oração, junta e confessa os teus pecados, fala das suas angústias, dos seus problemas e caminhem juntos, um fortalecendo o outro. Isso é o discipulado cristão. Viver pelo que nós cremos. Mas mesmo assim vamos passar por todos os problemas. Muitas vezes vão nos abalar, vão nos sacudir. Mas, irmãos, o cristão, ele é flexível. O cristão não quebra. Vão empurrar, aí você vai voltar novamente para a posição. Vão falar contra você, os problemas vão ser duros e cruéis. Você vai enfrentar, talvez, a carranca da morte, passando lá no vale da sombra da morte. Mas o Senhor está contigo. Nunca estaremos desamparados. Ainda, a palavra de Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, na sua saudação, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Repara bem que Paulo está saudando a igreja, falando assim, essa igreja, esses irmãos já foram santificados. Então é algo que aconteceu onde? No passado. Mas o texto continua, chamados para serem santos. Já foram santificados, mas ainda são chamados para serem santos. Então aqui, irmãos, já dá a entender que tem algo no passado e algo no decorrer da vida.
Talvez você já passou na porta estreita. Lembra do livro do peregrino? Ele luta para chegar lá na porta estreita. Mas quando ele entra naquela porta, ainda tem uma estrada longa para seguir. Desafios, guerras, lutas, desânimo. Vão tentar desviar ele, e ele no caminho. Muitas vezes nós entramos já na porta estreita. Estamos com o Senhor. Mas achamos que isso é o suficiente. Não é. Fomos santificados para passar nessa porta. Mas precisamos continuar em santificação. Senão, irmãos, nós vamos cair. Vamos sair do trilho. Vamos nos desviar. Vamos ser tentados. Vão tentar tirar a nossa paz e sossego. Porque o processo de santificação tem que continuar progredindo. Progredindo. E isso com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vivemos num momento onde há uma guerra entre as denominações, igreja colocado do lado de outra igreja, como fosse um comércio realmente. Esquecemos que servimos ao mesmo Deus. Somos irmãos em Cristo. Cada um vai para a sua denominação conforme se agrada ou que acha que é mais certo do que a outra. Mas não somos inimigos, irmãos. Somos santos, buscando a santificação. Eles são santos, buscando a santificação. E um dia, toda a igreja de Cristo estará reunida. Toda a igreja de Cristo estará reunida. Então não podemos mais viver em guerra, em conflitos entre irmãos, nem dentro nem fora da nossa igreja ou denominação. Precisamos viver para Cristo em santidade, mas só vive assim quem tem alvo, foco, senão se perde. Imagina, você anda certinho, igual você ouve nas rádios e na televisão, você ainda dá o dízimo e oferta. E vem a tribulação contra a sua vida? Como assim? Como assim, Paulo? Como que eu vou viver perseguição? E vou viver momentos de tribulação? Irmãos, vivemos nessa terra e sofremos com tudo que a terra proporciona. Mas não somos desse mundo. O nosso reino é o reino de Deus. O reino de Deus, inaugurado em Cristo Jesus. Irmãos, parem de buscar a solução do seu problema em dinheiro, em emprego, em sonhos. Porque essas coisas vão chegar e você vai continuar vazio. O nosso maior tesouro é o Senhor Jesus. É o nosso Deus, é viver com Ele pela eternidade. E se você tiver isso, podem te tirar tudo, não vão tirar a tua alegria. Podem te colocar numa prisão, não vão calar a sua adoração. Você vai estar passando por todo sofrimento, adorando a Deus, dando glórias. Mas isso é possível se você entender de onde você é. Se você tiver foco e alvo para alcançar. Caminhando para o final, irmãos. Temos mais alguns textos para ler com vocês. 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temos promessas. Temos promessas, sim. Mas caminhar com Cristo e ter as promessas é você ter foco em se purificar das impurezas. Tem algo ainda que te deixa impuro? Se purifique. Se purifique. Em nome de Jesus. Porque sem purificar, irmãos, você vai sofrer tanto na carne quanto no espírito. Romanos 6:22. Agora, porém,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer receber o dom da graça ou você quer um salário? Se você acha que você merece alguma coisa, você busca um salário. E a Bíblia fala que quem recebe salário é morte. Porque o pecado retribui um salário. Mas em Deus recebemos graça de graça. É pelo dom dele. É um presente. Você não merece a graça. É te dado. Se você recebe algo tão bom e maravilhoso, sem mérito algum, você deveria ser mais grato ainda. A gratidão deveria fluir do nosso coração. Somos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, para colhermos frutos de santificação, e esses frutos, no final, vão nos dar vida eterna. Podemos ir nos alimentando desses frutos, gerando frutos, nos alimentando outros, e termos a vida eterna lá na frente. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Perdão. Abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A pior coisa para o cristão é perder o foco e se tornar sábio aos seus próprios olhos. Quando você se torna sábio ao seu próprio olho, você se torna orgulhoso. E o orgulho fez Satanás cair e faz cristãos caírem. Orgulho nos faz perder a humildade e a santificação. A maioria dos problemas que nós temos são por orgulho. Orgulho. Orgulho de você abaixar sua cabeça e mesmo estando certo, você passar por errado. Orgulho de você achar que tem um status e alguma coisa que você não pode fazer certos trabalhos. Você não pode falar de Cristo porque vão caçoar de você ou você vai perder um status que você tem em algum lugar. Quem você quer ser, irmão? Eu quero te dizer uma coisa, se perseguiram Jesus, vão te perseguir. Mas Jesus orou por aqueles que estavam matando. E nós queremos estar certo. Queremos falar com toda a rispidez, todos os momentos. Queremos ser explosivos. E uma das coisas que a psicologia traz para nós é que temperamento não se muda. Você pode até controlar o temperamento, mas temperamento não se muda. Eu tenho certeza que isso é mentira. Porque eu tenho um temperamento explosivo e estou controlado há muito tempo. Estou igual nos Alcoólicos Anônimos, então. Só mais um dia. Deus muda. Isso é conversão o nome. Vira e mexe, o negócio inflama de novo, você fala, mas vem um arrependimento. Você muda o seu jeito de agir, porque você não vive por aparências. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se ela tem que conduzir minha vida em tudo. Em tudo. Mas o seu foco está onde? Aonde está o seu foco? Você sabe aos próprios olhos, você vai falar assim, eu me saí bem, mas não se saiu. Cristão perdoa e é perdoado. Cristão caminha na fé. E vão te humilhar. Quer saber quem mais sofre na igreja? Aqueles que estão trabalhando. E começam a trabalhar da maneira correta, todo mundo vai contra eles.
vão se levantar, porque todo mundo quer ficar na mesmice. Então, você vai ser perseguido dentro da igreja também. Vai ter problemas com você dentro da igreja também. Mas cristão que tem foco e alvo, ele se arrepende e caminha no Senhor. Não vive mais pelo que o olho vê, porque o nosso alvo é impossível de ser enxergado pelos olhos naturais. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é santidade. O nosso alvo é viver para Cristo todos os dias. Como que você vai enxergar isso? Mas se você tiver fé, isso se torna nítido. A sua esperança floresce e você caminha. Vamos ficar de pé, irmãos? Por último aqui, eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios 15, do 48 ao 52. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Se você se comporta como Cristo, você faz parte daqueles que são celestiais. Mas se você se comporta como Adão, você faz parte daqueles que vieram do pó da terra. Você é pó, é carnal. 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Nascemos como homens terrenos, mas na conversão nos tornamos espirituais. Precisamos nascer de novo para se tornar espirituais. E como espirituais, o comportamento que se espera de você é o comportamento de um servo de Cristo. 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Você quer entrar no reino dos céus? Você não pode ser carnal. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais, saber que há diferença sim. E matar a sua carne todo dia. Todo dia. 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo já está falando aqui da volta de Jesus. Embora nem todos vão morrer, mas todos precisam ser transformados, senão não vão estar com ele. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quero te dizer uma coisa, se você tem foco e alvo, você vai buscar a santidade até o dia da sua morte. No dia que você morreu em Cristo, você alcançou a santificação. A sua alma foi aperfeiçoada. E agora ela fica lá esperando o corpo glorificado, o corpo sem pecado. E aí, novamente, unido corpo e alma, você volta a ser um ser humano completo. O novo céu e a nova terra não são para almas, são para pessoas. O inferno, o lago de fogo e enxofre, não são para almas, são para pessoas. Só que a diferença é que os incorruptíveis vão ressurgir sem corrupção. E aqueles que morreram corruptos vão voltar manchados com o mesmo corpo. Qual parte você vai estar? A primeira ressurreição ou a última? Você vai estar com Cristo pela eternidade ou não? Você que é cristão, já passou pela porta estreita e se acomodou nisso, você vai se desviar mesmo depois da porta. Tem lutas e desafios depois da conversão. Você precisa continuar buscando a santidade até a sua morte ou a volta de Cristo. O Senhor, irmãos, vai voltar. E vamos estar com Ele. Vamos estar com Ele, nos encontrando nas nuvens, inaugurando o novo céu e a nova terra,
participando do juízo e herdando essa intimidade com Ele para toda a eternidade. O que você quer? Quer viver para esse mundo, viver do passado, viver aflito? Ou você quer viver confiante, realmente acreditando em Jesus, confiando nele para todas as coisas? Então olhe para o foco, que é o seu alvo, que é Cristo. Que o Senhor nos ajude, porque não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Então cada dia que você estiver passando por aflição, por dificuldade, todas as vezes que você quiser ser você mesmo e estar por cima de outros, que a humildade de Cristo esteja na sua vida. Que os seus olhos sejam abertos. Que você perdoe, seja perdoado. E que você confie. Porque, irmãos, na força do seu braço, você não vai conseguir nada. Nada. Somente os problemas vão se acumulando. Então vamos enfrentar os problemas juntos. Com Deus e com os irmãos. Confia. Confia. Confia em falar dos seus maiores sonhos, dos seus maiores problemas para alguém e orar junto. Essa pessoa, com certeza, alguém vai te decepcionar, vai falar da sua vida para outro, mas não é por causa das exceções que nós vamos deixar de ser crentes. Precisamos confiar. Precisamos confiar e ser suporte um para o outro. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua mensagem. Precisamos, Senhor Deus, do foco e do alvo certo. E o nosso alvo é o Senhor. O nosso foco é fazer a sua vontade. Senhor, nos ajude nesse processo. Nos ajude, Senhor Deus, a vencermos a nossa carne, a não retribuir mal com mal, mas pelo contrário, retribuir o mal com o bem. Sermos humildes para recebermos repreensão e, Senhor Deus, nos arrependermos. Humildes a distribuir também perdão, a caminhar contigo. Sabemos, Pai, que os dias são maus. Vão tentar nos derrubar, vão tentar nos abalar, mas não estamos sós. Estamos contigo, estamos com os nossos irmãos e caminhamos pela fé e não simplesmente pelo que o nosso olho enxerga. Senhor, tem aqui filhos teus enfrentando grandes problemas, desafios imensos, mas sabemos, Pai, que o Senhor está com eles. Está com eles. Senhor, sabemos que precisamos da tua intervenção na família. Precisamos da sua intervenção, Senhor Deus, na saúde. Precisamos da sua intervenção, Senhor Deus, no nosso temperamento. Precisamos da sua intervenção todos os dias da nossa vida. Senhor, seja com teu servo Márcio, com as suas filhas, que o Senhor abençoe nesse tratamento. Senhor, seja com cada um aqui, que tem o seu pedido particular. O Senhor sabe o que cada um precisa. Nós confiamos no Deus que tudo pode, no Deus que abre portas que ninguém pode fechar, no Deus que fecha portas que ninguém pode abrir, o Deus que abre as comportas do céu e derrama bênçãos sem medidas. Senhor, somos o teu povo, os teus servos, clamamos a ti, porque sabemos que o Senhor é vivo, sabemos que o Senhor é Deus e sabemos que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Senhor, vá ao encontro de cada vida, de cada situação que teus servos clamam. Senhor, e faça de uma maneira sobrenatural as coisas acontecerem. Faça também, Senhor Deus, de forma natural, pelo tratamento médico. Senhor Deus, pelo diagnóstico correto dos médicos. Mas que o teu povo, os teus servos, Senhor Deus, sejam amparados por ti. Sejam amparados por ti. Nós acreditamos que o Senhor pode trazer a cura. Nós acreditamos que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode converter os familiares, que o Senhor pode fazer aquela causa da justiça caminhar. Que os nossos sonhos possam ser os teus sonhos também. E pedirmos, Senhor Deus, com a certeza que o Senhor vai nos atender, porque a nossa mente vai estar conectada a tal ponto contigo,
que vamos pedir tudo que seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, somos o teu povo. Clamamos a ti. Estamos sofrendo, muitas vezes chorando, Senhor Deus, não sabendo lidar com as situações. Mas, Senhor, nos fortalece, nos enche do teu Espírito. Se por acaso a chama do Espírito está se apagando em nós, Senhor Deus, inflama mais uma vez, que possamos caminhar com alvo, buscando a santidade, com foco no Senhor e não nos problemas. E, Senhor, contigo, Senhor, não há barreiras, não há problemas, não há dificuldades, não há mazelas, não há nada. Porque contigo, Senhor Deus, podemos enfrentar tudo. O poder não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E o Senhor nos enche desse poder para enfrentarmos os nossos problemas, para ajudarmos o nosso próximo, para sermos bênçãos aonde o Senhor nos colocar. Senhor, fortalece teu povo. Fortalece teu povo. Traz de volta a saúde, traz de volta o ânimo, traz de volta a coragem, traz de volta a fé, traz de volta a esperança. A esperança de clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo, sabendo que muitas vezes vão nos derrubar, mas nós não estamos desamparados. O Senhor está conosco. E se nos derrubarmos, vamos sacudir as poeiras e levantarmos em nome de Jesus para caminhar contigo mais uma vez. Senhor, fortalece o fraco, traz saúde ao necessitado. Senhor Deus, restaura o lar e a família daqueles que precisam do Senhor. Nós acreditamos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês possam voltar para o seu lar, para a sua casa, em paz e segurança. Que vocês possam ser um agente do reino de Deus, aonde o Senhor te colocar. Faça a diferença na sua família. Faça a diferença com o seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho. Seja a bênção aonde o Senhor te colocar. Seja exemplo para os seus familiares. Esteja no caminho e ensinando no caminho. E quando você sair daqui, o seu culto não acabou. A sua vida é um culto em nome de Jesus. Viva esse culto glorificando a Deus.